O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a lei Ficha Limpa só vai ser aplicada nas eleições do ano que vem. A decisão beneficia o ex-governador Cássio Cunha Lima, que deverá assumir a vaga no lugar de Wilson Santiago no Senado. A votação pela não aplicação da lei Ficha Limpa para as eleições de 2010 foi apertada, 6 votos a 5. O voto do novo ministro Luiz Fux foi decisivo. Ele desempatou, sendo contra a aplicação imediata da lei. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso de um deputado estadual de Minas Gerais e a decisão se estende aos outros recursos que estão na corte. Na Paraíba, a posição do STF deixa o senador Cássio Cunha Lima, eleito com mais de 1 milhão de votos, apto a assumir o cargo no Senado Federal. Cássio Cunha Lima teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei Ficha Limpa. A norma prevê a inelegibilidade de pessoas condenadas pela Justiça. Nas ruas de Campina Grande, o assunto não foi outro. A decisão do STF dividiu a opinião dos campinenses. Achei justa, né? Porque acho que Cássio não podia pagar, duas vezes. Eu achei muito errada, porque é um pessoal que não tem palavra. Diz uma coisa, volta atrás e não tem decisão nenhuma nesse Brasil da gente, né? Muitas pessoas criticaram a demora para a decisão. Achei que uma decisão tardia, de certa forma poderia ter sido tomado ainda quando do período eleitoral de 2010. Esse advogado explica judicialmente como foi baseada a decisão dos ministros do STF. A lei complementar 135, que é a chamada lei da Ficha Limpa, ontem pelo Supremo Tribunal foi, num aspecto dessa lei, foi decidido que ela não se aplica para as eleições de 2010. Se aplicará, portanto, para as eleições de 2012 em diante. Porque há um princípio constitucional, o artigo 16 da Constituição, diz que uma lei que muda a regra do jogo eleitoral só entra em vigor só se aplica um ano antes da eleição. No caso da lei da Ficha Limpa, ela entrou em vigor meses antes da eleição. E o Supremo Tribunal, por esse aspecto, disse que a lei não se aplicava para essa eleição de 2010. Ele era a favor da aplicação imediata da lei Ficha Limpa. Eu acho que desrespeitou um outro princípio constitucional, que é o princípio da soberania popular. Essa lei é uma vontade popular. É quando o povo exerce o seu poder, né, a democracia direta, participativa. Então, acho que esse princípio o Supremo Tribunal esqueceu, passou por cima e, na verdade, a decisão de ontem fez com que o lixo político que impera hoje no Brasil, que é essa corrupção, fosse varrido para debaixo do tapete do Congresso Nacional. A lei é de iniciativa popular. A campanha liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral conseguiu cerca de 1.700.000 assinaturas no Brasil inteiro. Durante meses, em Campina Grande, foram montados postos de coletas de assinaturas. Foram mais de 12.000. Na cidade, o Centro de Ação Cultural, o Centrac, que esteve à frente do movimento, lamenta a não implementação imediata da lei Ficha Limpa. Nós lamentávamos porque o movimento de combate à corrupção esperava que prevalecesse, né, as questões ligadas ao âmbito eleitoral, os princípios ligados ao âmbito eleitoral. E, nesse sentido, quem já foi julgado pela Justiça e condenado e fez mau uso dos recursos públicos, por uma medida preventiva, o movimento de combate à corrupção esperava que essas pessoas não ocupassem cargos públicos. E, por outro lado, comemora a validação da lei para as eleições de 2012. São 400.000 candidatos que vão estar sujeitos a essa lei. Então, isso é uma conquista inédita na história dos movimentos sociais desse país. Para falar mais sobre esse assunto, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos conversar agora ao vivo com o cientista político Gilberto Santos. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, quais as consequências que essa decisão do Supremo pode trazer aí de imediato para a política brasileira? A consequência imediata é a já conhecida, é que as regras do jogo estão sendo sempre mudadas. Infelizmente, antes de discutirmos se
se é válido ou não, porque isso envolve inclusive as questões de político-partidárias, é importante entender que a consequência direta é que já o Congresso Nacional foi montado através da eleição, os deputados e senadores tomaram posse e agora vai ter toda uma transformação no Congresso. A correlação de forças vai mudar. Né? Aqui na Paraíba, por exemplo, sai um senador de um grupo e entra um senador de outro grupo, muda a correlação de forças para as eleições futuras. E está falando muito no Senado, parece que vai mexer também até na Assembleia, né? Vai mexer em outros setores. Exatamente. É um efeito cascata, porque deputados que vão precisar vão ter que sair para dar lugar àqueles que foram agora, digamos assim, inocentados. Então, essa mudança, toda essa reestruturação, ela não poderia acontecer agora, ela deveria ter acontecido antes do processo eleitoral. Essa decisão pode também, professor, levar ao descrédito a própria lei da ficha limpa? Eu não diria a lei em si, já que ela foi uma iniciativa popular e ninguém em seu juízo perfeito, vai ser a favor da corrupção, pelo menos não vai manifestar isso. O que desacredita, fragiliza são as instituições. O judiciário sai fragilizado disso. O Congresso Nacional, como sempre, sai fragilizado sim disso. Principalmente o judiciário, que tomou decisões, nós vimos aqui na entrevista uma pessoa dizendo isso. Não dá para... cria uma situação de fragilidade institucional, já que as instituições, elas mudam os seus pareceres insistentemente e a população, o eleitor, os políticos, nós ficamos sem saber exatamente o que virá. Isso é ruim. Agora, como fica a imagem desse pessoal que, mesmo sendo, de certa forma, inocentado, entre aspas, né, mas foi colocado, de certa forma, caracterizado como ficha suja? Então, um desgaste de imagem, de qualquer maneira, né? Existe um desgaste, mas existem casos e casos. Nós temos, por exemplo, agora que vai tomar posse, o senador Jarder Barbalho, né, que foi inocentado, que ele tem um extenso currículo de escândalos, de uma série de coisas que ele já se envolveu. A imagem que se tem do senador Jarder Barbalho é muito ruim, independente se ele é ficha suja ou não. Já no caso, por exemplo, do senador, do agora senador, que não tomou posse ainda, Cássio Cunha Lima, isso parece não afetar, porque parece-me que a população encara todo esse processo como uma luta. As pessoas elogiam pela coragem, pelo heroísmo, da forma como o ex-governador Cássio Cunha Lima enfrentou toda essa situação. Então, em nenhum momento a gente vê os órgãos de imprensa, pelo menos os locais, em nível nacional é um pouco diferente, colocando, associando a imagem de Cássio Cunha Lima a essa questão do ficha limpa, do ficha suja. A prova maior é que na eleição ele teve mais de 1 milhão de votos. Professor, isso já diz muito. Muito obrigado por ter atendido nosso convite e estar aqui conosco hoje. Pois não, é sempre um prazer. Até a próxima. Professor Gilbergues Santos, ele que é cientista político, professor da UEPB, nosso convidado de hoje.